Você já teve a sensação de que o mundo está caminhando em direção a algo grandioso, porém obscuro? E se tudo isso que chamamos de avanço tecnológico for, na verdade, o começo de uma cilada espiritual? Quero compartilhar uma experiência que mudou minha vida para sempre. Meu nome é Érica Amaro, e se alguém dissesse, anos atrás, que eu dividiria um relato como esse, eu provavelmente teria rido. Mas depois do que vivi, ou melhor, do que experimentei quando deixei meu corpo, compreendi que não posso mais guardar isso só para mim. O que me foi revelado é sério demais, especialmente diante dos rumos que o mundo está tomando. Tudo aconteceu em 12 de outubro de 2024. Sou enfermeira, e naquele dia eu voltava para casa após um plantão exaustivo no Hospital Santa Maris. Chovia bastante, e meu único pensamento era abraçar meu marido e meus 2 filhos. A última imagem que tenho antes de tudo mudar foi a luz intensa de faróis vindo em minha direção na pista molhada. Depois tudo escureceu. Os médicos disseram que meu coração ficou parado por 7 minutos e 23 segundos. Para a ciência, eu estava clinicamente morta. Mas para mim, aqueles minutos foram uma jornada que parecia não ter fim. Durante esse tempo, algo extraordinário aconteceu. Jesus me mostrou algo que ainda hoje me tira o ar. Uma ilusão que está sendo cuidadosamente arquitetada e que muitos aceitarão sem sequer perceber. Logo após o impacto, senti como se estivesse me desprendendo do corpo. Vi tudo de cima, como se flutuasse. Não havia dor, nem medo, apenas uma paz indescritível. Observei os socorristas lutando para me reanimar. Um deles, um rapaz jovem com olhos gentis, murmurava uma oração enquanto pressionava meu peito. Quis dizer, está tudo bem, não dói mais. Mas não podia. Então algo maravilhoso aconteceu. Uma luz envolvente começou a preencher tudo ao meu redor. Não era uma luz comum. Ela não vinha de um ponto específico, parecia vir de todos os lados, viva e pura. Aos poucos a cena do resgate foi se desfazendo, e senti como se estivesse sendo elevada dentro daquele brilho. Foi então que ouvi uma voz. Ele disse meu nome, Érica. Naquele instante todo o meu ser estremeceu. Eu sabia quem era Jesus. No começo não consegui ver seu rosto com clareza, pois a luz era intensa demais. Mas cada parte do meu espírito reconhecia sua presença. Ele era amor e autoridade ao mesmo tempo. Chorei, mesmo sem corpo físico. Quando meus olhos espirituais conseguiram enxergar melhor, vi seus olhos, e nunca senti tamanha compaixão e sabedoria. Me senti totalmente exposta, mas completamente amada. Ele me disse, minha filha, te trouxe aqui por um propósito. O que vou te mostrar precisa ser contado. Meu povo está dormindo, e a armadilha que se aproxima é maior do que imaginam. Tentei argumentar, Senhor, eu sou apenas uma enfermeira. Quem vai me ouvir? Ele sorriu, com ternura e firmeza disse, sempre usei o simples para confundir os sábios. Fale, o restante é comigo. Em um piscar de olhos, ele segurou minha mão e estávamos em um lugar que parecia comum, uma rua moderna, com pessoas apressadas. Mas havia algo diferente, era o futuro. Jesus falou, observe. Veja como o inimigo age de forma sutil para enganar até os escolhidos. Notei que a tecnologia estava integrada ao cotidiano de uma maneira que nunca tinha visto. Vi uma mulher entrar em uma cafeteria, pagar sem usar nada além da mão. Uma luz discreta piscou sob a pele. Perguntei, Senhor, isso é o sinal da besta? Ele respondeu com calma, ainda não. Isso é o que vem antes. Veja como tudo será cuidadosamente apresentado. A cena mudou. Vi uma sequência de acontecimentos, como se assistisse à construção de uma armadilha. Começou com chips simples, substituindo cartões, documentos, chaves. Tudo prometia praticidade. E funcionava. Logo o mundo inteiro aderiu, inclusive cristãos. Vi irmãos da fé animados, usando os dispositivos para acessar a Bíblia digital, para ofertar, até para entrar nos cultos. Ninguém questionava, porque não exigia adoração nem votos a entidades. Era apenas tecnologia. Jesus disse, com tristeza, veja como o inimigo primeiro oferece algo útil. Ele sabe que uma mudança brusca afastaria meu povo. Por isso vem devagar, como uma serpente, que se enrola sem ser percebida. A tecnologia evoluiu rápido. Chips viraram sistemas integrados ao corpo e mente. Monitoravam saúde, previam doenças, regulavam humor, energia, sono. Era impressionante. Mas Jesus me olhou firme e disse, nem tudo que brilha é ouro.
O inimigo sabe como disfarçar sua mentira com aparência de cuidado e progresso. Vi então pais levando seus filhos com orgulho para implantar os dispositivos. É pela segurança deles, diziam. Vamos saber onde estão, como se sentem. Assim estarão protegidos. O marketing era voltado para crianças. A promessa era simples: proteção num mundo perigoso. Ainda tentando processar tudo, perguntei: Senhor, e depois disso? Eu compreendia porque tudo aquilo parecia tão benéfico. Como alertar as pessoas sobre algo que se apresenta como progresso, como cuidado? Jesus me encarou com profunda tristeza no olhar e disse: é exatamente por isso que esse engano é tão eficaz. O inimigo sabe que se viesse de forma escancaradamente maligna, meu povo o rejeitaria. Por isso, ele se disfarça. Vem como quem traz soluções, como quem oferece alívio. Se apresenta como luz, mas por trás, há trevas. Continuei assistindo, e então notei algo ainda mais perturbador. As pessoas que usavam esses implantes começavam a mudar. Não de forma abrupta, mas de maneira lenta, quase imperceptível. Os dispositivos estavam alterando não apenas hábitos, mas também pensamentos, sentimentos, decisões. Vi aparelhos sugerindo o que comer, quando dormir, com quem se relacionar, até opiniões morais e sociais eram influenciadas por essas máquinas. Jesus então me direcionou o olhar para uma cena específica, uma família reunida à mesa. Tudo parecia normal: pais, filhos, comida servida. Mas havia uma estranheza no ar. As conversas soavam artificiais, quase ensaiadas. As expressões, as reações pareciam controladas. Era como se cada emoção estivesse sendo medida, ajustada. Uma programação invisível guiava até os momentos mais íntimos. Com o coração apertado, perguntei: eles não percebem o que está acontecendo com eles? Jesus respondeu: veem apenas os benefícios, saúde estável, vida organizada, menos conflitos. Não percebem que aos poucos, estão trocando algo sagrado, a liberdade de me amar e me escolher voluntariamente. Estão entregando seu livre-arbítrio em troca de um conforto passageiro. A cena se ampliou. Vi diversos países, culturas diferentes, línguas diferentes, mas o mesmo padrão. A tecnologia era introduzida de formas variadas. Em alguns lugares, o sistema de saúde era a porta de entrada. Em outros, benefícios financeiros eram o atrativo. Em muitos casos, era o medo de exclusão que empurrava as pessoas para aceitar. Mas a narrativa era sempre a mesma: este é o futuro, é inevitável, é para o seu bem. Os que tentavam questionar eram ridicularizados. Eram chamados de retrógrados, conspiracionistas, inimigos do progresso. Inclusive dentro das igrejas. Cristãos que ousavam levantar alertas eram desacreditados. Diziam que faltava fé, que estavam vendo demônio em tudo. Foi então que Jesus citou com firmeza: meu povo perece por falta de conhecimento. E acrescentou, com tristeza: esqueceram que eu mandei serem prudentes como as serpentes, mas puros como as pombas. Trocaram a sabedoria do alto pela lógica do mundo. Em seguida ele me mostrou algo que me abalou profundamente: as crianças. As mais novas, aquelas que já haviam nascido com os dispositivos implantados, estavam se desenvolvendo de forma diferente. Não era visível de imediato, mas estava lá: menos iniciativa, menos empatia, quase nenhuma sensibilidade espiritual. Jesus explicou: o inimigo quer alcançar os pequenos. Eles não questionam o que os adultos aceitam, crescem achando normal. É assim que ele molda uma geração inteira desde o berço. Vi então o sistema escolar. Toda a educação girava em torno da tecnologia. Os implantes eram tratados como algo natural, quase como parte do corpo. Pior ainda, os jovens eram incentivados a confiar mais nos dispositivos do que em seus próprios sentidos. Mais do que nos conselhos dos pais, mais do que na palavra de Deus. Com a voz embargada, murmurei: Senhor, como é que ninguém percebe onde isso vai dar? Jesus respondeu com compaixão e firmeza: porque olham com os olhos do corpo, não com os olhos do espírito. Veem os benefícios imediatos, mas ignoram o custo eterno. Percebem o conforto, mas não percebem a escravidão. De repente a visão mudou. O mundo mergulhava em caos. Vi sistemas bancários em colapso, quedas de energia, desabastecimento. O medo se espalhava, as pessoas clamavam por soluções. Agora observe com atenção, disse Jesus. É assim que o verdadeiro sinal será introduzido.
Vi então líderes mundiais aparecendo em telas, transmitindo a mesma mensagem em diferentes idiomas. Era hora de uma atualização. O sistema anterior, aquele que todos já usavam, seria substituído por uma nova versão. Mais segura, mais eficiente, mais global. Tudo em nome da ordem, da paz e da proteção, alertou Jesus. E eu vi como a mídia vendia isso como algo positivo, um avanço natural. Líderes religiosos surgiam em programas e redes sociais, dizendo que não havia nada de espiritual naquilo. É apenas tecnologia, diziam. Não envolve adoração. Não exige juramento. Logo, não é o sinal da besta. Mas Jesus me fitou com seriedade. Agora vou te mostrar o que eles não conseguem ver. Foi como se meus olhos espirituais fossem abertos. Passei a ver ao mesmo tempo o mundo físico e o invisível. E o que vi me arrepiou profundamente. Quando as pessoas aceitavam essa nova atualização, uma sombra sutil se infiltrava nelas. Não era algo chamativo. Elas continuavam indo à igreja, orando, lendo a Bíblia, mas algo havia mudado. Algo essencial havia se perdido. Jesus explicou: o sinal não será forçado no início. As pessoas o aceitarão por vontade própria, até com alegria. O inimigo descobriu que a perseguição direta só fortalece os meus. Por isso agora ele seduz, usa o engano. Ele fará parecer algo bom, moderno, necessário, e muitos cairão. Continuei assistindo. Com o passar das semanas e meses, percebia-se a mudança. As orações se tornaram mecânicas, o louvor, vazio. Não havia mais intimidade, só repetições. E o pior, o discernimento espiritual foi sendo apagado quase sem que percebessem. Mas, Senhor, perguntei aflita, por que não conseguem perceber? E ele respondeu: porque tudo acontece devagar. Como o sapo na água que aquece aos poucos e não nota que está sendo cozido. Assim também será com muitos. Vão se afastando de mim sem nem perceber que a conexão está se desfazendo. A visão seguiu. Vi como essa tecnologia infiltrava todos os setores. Na saúde, prometia diagnóstico precoce e tratamento automático. No sistema financeiro, garantia segurança total e acesso imediato aos recursos. No campo dos relacionamentos, a promessa era sedutora: melhorar a comunicação, fortalecer os vínculos, eliminar conflitos. Mas o que mais partiu meu coração foi ver pais, com amor sincero, sentando-se com seus filhos para explicar, de forma calma e cuidadosa, que a tal atualização garantiria segurança, melhor desempenho escolar e adaptação ao novo sistema global. Eles realmente acreditavam estar fazendo certo. Foi então que Jesus, com um tom grave, falou: preste muita atenção. O maior engano virá disfarçado de cuidado. O medo será a principal arma para dobrar aqueles que ainda resistem. E exatamente isso começou a acontecer. As notícias estampavam manchetes alarmantes: crianças impedidas de frequentar a escola, famílias sem acesso a alimentos ou remédios, trabalhadores sendo desligados de seus empregos por não aceitarem a atualização. A pressão crescia dia após dia. Aquilo que antes era vendido como uma escolha, agora se transformava numa exigência disfarçada. Vi igrejas divididas internamente. Muitos líderes, bem intencionados, mas espiritualmente desatentos, encorajavam seus fiéis a aderir à nova tecnologia. Argumentavam que isso ajudaria a manter o bom testemunho diante da sociedade, a preservar a paz. Jesus, com um olhar pesado de tristeza, disse: veja como o inimigo se aproveita até das boas intenções. Muitos acham que estão sendo sensatos, prudentes, bons pais ou bons cidadãos. Mas sem perceber, estão se afastando de mim. A visão então focou na tecnologia em si. Já não era apenas um chip ou um implante. De alguma forma, aquilo estava agora conectado à própria consciência humana. Pensamentos, emoções, decisões espirituais, tudo estava sendo influenciado, suavemente, quase imperceptivelmente. Aqui está o verdadeiro perigo, disse Jesus. O sinal não é apenas sobre controle de compras e vendas. É sobre adulterar a essência. Corromper aquilo que foi criado à minha imagem. E essa corrupção, uma vez concluída, é irreversível. Percebi então que o impacto da atualização variava entre gerações. Os mais velhos, em sua maioria, resistiam. Ainda lembravam da fé simples, dos tempos em que confiar em Deus bastava. Os de meia idade cederam por medo, por comodidade ou pela pressão social. Mas os jovens, esses abraçaram com entusiasmo.
Para eles, era apenas o próximo passo da evolução. Senhor, perguntei, sentindo o peso da revelação, e o que acontece com aqueles que aceitam essa atualização? O rosto de Jesus ficou sério. E então ele me mostrou. As consequências espirituais eram devastadoras. Quem aceitava de forma voluntária, selava ali algo profundo. Não era apenas o corpo que mudava, a alma era afetada. A sensibilidade à presença de Deus desaparecia. O Espírito Santo já não era sentido. O discernimento se apagava. Vi pessoas que antes eram cheias de fé, fervor e amor, agora vazias. Continuavam citando versículos, frequentando cultos, orando. Mas tudo soava automático, vazio. Como conchas jogadas na praia, ecoando palavras sem vida. Mas e os que resistirem? Perguntei, agarrando uma centelha de esperança. A visão mudou. Vi um grupo diferente, menor, mas iluminado. Eram os que haviam decidido não ceder. Pagavam um preço alto. Não podiam comprar alimentos nos mercados comuns. Seus filhos eram impedidos de estudar em escolas públicas. Muitos haviam perdido seus empregos, foram marginalizados. Mas espiritualmente, brilhavam. Esses são os meus fiéis, disse Jesus, com uma ternura que me fez chorar. Eles enxergam o que outros não conseguem ver, porque seus olhos permanecem abertos. Eles estudaram minha palavra, aprenderam a discernir o engano da verdade. Vi esses fiéis formando comunidades. Compartilhavam o que tinham, ajudavam uns aos outros, viviam em união. Não havia desespero, nem raiva. Havia paz, uma paz firme, que não dependia das circunstâncias. E como as pessoas podem reconhecer o início disso tudo, Senhor? Perguntei. A resposta de Jesus foi clara, direta, sem rodeios. Primeiro, fiquem atentos às tecnologias que prometem te tornar melhor do que Deus te criou. Se oferecerem aprimoramento mental, emocional ou físico, fique alerta. O preço pode ser sua alma. Segundo, observe quando a conveniência começa a virar imposição. O que antes parecia opcional, vai aos poucos se tornar obrigatório. E esse processo rouba mais do que escolhas, ele esfria o espírito. Terceiro, percebam como as crianças estão sendo moldadas. O inimigo foca nelas porque são moldáveis. Crescem achando normal o que os pais talvez ainda estranhem. E assim, toda uma geração se distancia da minha presença. Quarto, prestem atenção em como a tecnologia interfere na espiritualidade. Se algo está tornando a oração difícil, diminuindo a sensibilidade ao pecado, esfriando o desejo de buscar a Deus, isso é um alerta vermelho. Mas em meio a tanta escuridão, vi algo que reacendeu minha esperança. Um raio de luz puro e forte rasgou aquele cenário sombrio. Era a luz da verdade, que brilha mesmo na noite mais densa. Vi os que haviam resistido, e eles não estavam desamparados. Havia proteção sobrenatural sobre eles. Vi provisões surgindo de forma inexplicável. Vi paz nos corações, uma paz que não vinha das circunstâncias, mas da presença constante de Jesus. Meu povo não será abandonado, declarou Jesus com autoridade. Assim como alimentei Elias no deserto, e cuidei dos israelitas em meio ao nada, também cuidarei dos que permanecerem fiéis. Não importa o que aconteça, estarei com eles. Vi anjos guardando casas, vi alimentos sendo multiplicados, vi necessidades sendo supridas de forma milagrosa. E mais do que tudo isso, vi uma fé viva, profunda, inabalável. Aqueles que resistiram não apenas sobreviveram, eles floresceram espiritualmente. Senhor, perguntei com a alma tocada, o que devemos fazer para nos preparar? Jesus respondeu com firmeza, sem deixar espaço para dúvida. Diga ao meu povo que fortaleça sua comunhão comigo agora, antes que o engano tome forma. Que aprendam a reconhecer minha voz com clareza, para que quando ouvirem algo que não vem de mim, saibam imediatamente. Que estudem minha palavra com seriedade. Todas as respostas estão lá. Mas só reconhece a mentira quem conhece bem a verdade. E diga também, unam-se a outros que verdadeiramente creem, vão precisar caminhar juntos. Ensinem seus filhos a me amarem mais do que amam o conforto ou a tecnologia. E acima de tudo, não tenham medo. Eu já venci o mundo. E aqueles que estiverem em mim, participarão dessa vitória. Foi então que senti algo me puxando suavemente. Era a hora de voltar. Jesus sorriu para mim com serenidade e disse, lembre-se de tudo que viu, e não se cale.
Mas, Senhor, insisti com o coração apertado, cheio de perguntas não ditas. Ele me olhou com um amor tão profundo, tão puro, que todas as minhas inquietações silenciaram dentro de mim. O que te revelei já é o suficiente, disse com ternura. Compartilhe com sinceridade. Aqueles que têm ouvidos espirituais irão entender. No instante seguinte, despertei. Estava de volta ao meu corpo, cercada por máquinas, luzes frias e rostos perplexos de médicos e enfermeiros, impressionados com a minha recuperação repentina. Mas o que me paralisava não era a cura física, era tudo que eu tinha acabado de vivenciar. Essa experiência aconteceu há 6 meses. Desde então, nada em mim é mais o mesmo. Passei a observar o avanço da tecnologia com olhos diferentes. Vejo a velocidade com que surgem novos dispositivos, implantes, sistemas integrados ao corpo humano, e tudo isso me faz lembrar do que Jesus me mostrou. Muitos me perguntam se sou contra o progresso tecnológico. A resposta é não. Ainda uso celular, computador, acesso à internet. Vivo no mesmo mundo que todos. Reconheço o valor de muitas inovações. Mas algo mudou. Agora caminho com extrema cautela, principalmente diante de tudo que se conecta ao corpo e à mente. Porque o Senhor me revelou que existe um limite. Uma linha invisível que, quando ultrapassada, não tem volta. Estou compartilhando isso agora porque sinto que o tempo está se esgotando. A tecnologia que servirá de base para o sinal já está entre nós, em desenvolvimento acelerado. E a crise que abrirá espaço para sua implantação em massa já se aproxima rapidamente. Se você chegou até aqui, por favor, leve isso com seriedade. Volte-se à palavra de Deus. Ore por discernimento. Fortaleça laços com irmãos e irmãs que compartilham da fé genuína. E, acima de tudo, desenvolva um relacionamento com Jesus que seja real, íntimo e constante, a ponto de nenhuma mentira conseguir te confundir. Lembre-se, o sinal não virá disfarçado de algo maligno, ele não vai assustar. Ele será apresentado como algo funcional, necessário, talvez até como uma bênção. Mas por trás dessa promessa sedutora, estará o preço de algo eterno. Ele não virá como uma ameaça, mas como uma solução inteligente. Resolverá problemas globais, trará praticidade, eficiência, estabilidade. Será vendido como um passo inevitável rumo ao futuro. Mas Jesus me mostrou algo que jamais esquecerei. Nada vale mais do que a nossa comunhão com Deus. Nenhuma facilidade, nenhum avanço, nenhum conforto pode substituir isso. Ele também me avisou que muitos vão rir, duvidar, zombar ou simplesmente ignorar este relato, e tudo bem. Minha missão não é convencer o mundo inteiro. Minha missão é contar o que me foi confiado. Aqueles que realmente estão buscando a verdade. Aqueles que já sentem, lá no fundo, que o mundo está seguindo por um caminho perigoso, esses saberão. Reconhecerão a voz do Espírito quando ouvirem. Se você chegou até aqui e sentiu medo, escute isso com atenção, não tema. Jesus me mostrou que o cuidado dele é maior que qualquer crise. Ele prometeu que guardará os seus. Aqueles que permanecerem nele serão sustentados. E o que você deve fazer agora? Algo simples, mas urgente. Aproxime-se de Jesus. Aprenda a reconhecer sua voz. Alimente sua fé diariamente, enquanto ainda há tempo. Ele disse: no mundo, vocês terão aflições. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Sim, o engano será forte. Mas nosso Deus é infinitamente mais poderoso. Se você mantiver seus olhos espirituais abertos e o coração firme nele, você não será enganado. Ele vai te orientar, vai te sustentar, vai te guardar. Que o Senhor abra os seus olhos para ver, e os seus ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja nesses últimos dias. A Bíblia já nos advertia em Oséias 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. A você, que permaneceu até aqui, que a luz de Deus ilumine o seu caminho, fortaleça o seu discernimento espiritual e firme sua fé para os dias que virão. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.